Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro, a esse canal para a nossa reflexão. Então, hoje nós vamos ver mais um passo de Jesus, de quem estamos falando esses últimos dias, né? De quem estamos falando. Mais um passo de Jesus na sua missão de evangelizar, a sua missão salvadora. Nós chamamos, né? A missão de Jesus é a missão salvadora. Então veja como Jesus é organizado, né? Eu acho bonito falar de Jesus, eu acho bom falar de Jesus, porque ele é uma pessoa extremamente organizada naquilo que ele faz. Então, vamos hoje apresentar o momento da escolha de Jesus, quando ele escolheu os 12 apóstolos, né? Os 12 apóstolos, entre os discípulos, ele escolheu 12 apóstolos, que são os seus auxiliares, né? Os auxiliares de Jesus na missão de evangelizar. E os envia em missão. Escolhe e envia em missão. Então veja em São Mateus, no capítulo 10 de São Mateus, versículos de 5 a 9, está escrito assim: estes são os 12, que já veio na página anterior, são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções de Jesus para os seus apóstolos: não ireis ao meio dos gentios. Naquele tempo os gentios eram chamados assim de idólatras, pagãos, pessoas que buscavam essas outras soluções para a vida. Então eram os idólatras, né? Eles não vão ao meio dos gentios porque ali eles iam pregar o evangelho de Jesus Cristo, que já não batia com a orientação que eles tinham, e ia acabar gerando polêmica. Então ele diz: não ireis no meio dos gentios, nem entreis em Samaria, e de antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. E agora veja a recomendação dele: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Veja que mensagem, né? E agora, curai os doentes, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Tudo isso é parte da evangelização de Jesus. E ele diz assim para eles: recebestes de graça dai. Quer dizer, ou seja, ninguém vende a palavra de Deus, anuncia para o bem daqueles que precisam gratuitamente. E agora uma terceira recomendação como fechamento aqui desse pensamento: não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Isso significa dizer que Jesus enviou os apóstolos, disse a eles o que tinha que fazer e também o que não tinha que fazer. Ele falou que eles fossem desprovidos de qualquer segurança material, nada de segurança material para a missão que eles iriam fazer, mas que ele fosse com a palavra de Deus. Então, são essas as recomendações de Jesus. Talvez se ele fosse assim: vai pregar para todo mundo, quem crê, quem não crê,
aqueles lá já não acreditavam mesmo, eles professavam outras religiões. Jesus vai direto às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aqueles que estavam sendo assistidos pelos fariseus, que não estavam tendo nenhuma orientação segura sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Então ele disse, ide às ovelhas perdidas. Muitos que já tinham participado da religião, muitos que haviam desistido, outros que não queriam saber de mais nada, porque não tiveram a orientação adequada no momento que eles precisavam, e eles acabam desistindo, vão embora. Ora, se eu estou buscando em Deus uma segurança, se eu estou buscando em Deus uma palavra de alento, uma palavra de força, uma palavra de esperança, e não estou achando, para mim não está adiantando nada. Então por isso que você vê muita gente por aí desistir. Eu não vou, eu não quero saber. Então vocês lembram que semana passada falou assim, que ele tinha dó daquele povo porque eram como ovelhas sem pastor. Aqui está o resultado. As ovelhas perdidas porque estavam sem pastor e acabaram desistindo de tudo, tomando outros rumos. Outros vão para outra qualquer religião, outros vão cair na idolatria, no fanatismo. É assim que acontece talvez nos nossos tempos. É só você prestar atenção no que está acontecendo. Então é isso. Então ele antes das ovelhas da casa de Israel. Então muita gente cansada de ouvir aquelas pregações enfadonhas. Sabe aquelas pregações enfadonhas que não chega a lugar nenhum? Eram aquelas pregações dos fariseus, cheias de teorias, mas não levavam exatamente o que as pessoas precisavam e queriam ouvir. Eram pregações vazias, sem vida. Então, esse é o problema. Essas pregações que não levam ninguém a lugar nenhum. Feita pelos doutores da lei, né? E não os ajudavam em nada, por isso eles haviam largado tudo. Então é isso que Jesus nos alerta hoje. Jesus diz ainda para os apóstolos: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Olha que palavra de esperança. Palavra de esperança. Agora a palavra de Deus é palavra de ordem: curar os doentes. É a seguinte mensagem que ele fala para eles: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Será que mudou alguma coisa? Hoje tem muita gente doente, hoje tem muita gente com problemas que quase que sem cura, ou com uma cura muito difícil. Então, naquele tempo havia os leprosos, não existia cura para eles, e Jesus manda os apóstolos curar os leprosos. Mas não tinha cura, mas ele manda curar com a palavra de Deus. Mandava abençoar, mandava orar por eles, mandava pregar a palavra de Deus, e eles ficavam curados. É que tem gente, eu repito isso sempre, tem gente que é irritante ouvir, tem gente que está na igreja toda semana e diz assim: não, esse negócio de falar de cura de doente, com oração, com reza, isso não existe. Só não existe para quem é preguiçoso ou não tem fé. Para quem tem fé e crê na palavra de Deus, então isso pode acontecer com quem crê na palavra de Deus. Então, expulsar os demônios. O demônio não pode ouvir a palavra de Deus. Ele não pode ouvir a oração do Pai Nosso. Ele vai embora, porque ele não aguenta a presença de Jesus Cristo. Aonde está a palavra de Deus, está a presença de Jesus Cristo.
e eles, diante da pregação, eles somem. Então é assim que Jesus evangeliza, é assim que Jesus manda evangelizar. É por isso que não é bom, eu comento sempre, por isso que não é bom que a gente esteja ali distante dessa realidade, porque a pregação de Jesus é essa aqui, que está aqui na Bíblia Sagrada, que está no Evangelho de São Mateus. E nós temos que acreditar, nós temos que dizer assim, não é, isso é a verdade. Ele evangelizou assim, pregava a palavra, com a pregação da palavra, a oração, ele curava todo tipo de enfermidade. E por isso vinham muitos atrás um do outro, para receber a palavra e a oração de Jesus Cristo. E todos eram curados. Então é isso que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Mas você pode dizer, não, mas tem tanta gente pregando a palavra de Deus, não acontece nada. É que não prega com autoridade, com fé, com confiança, né? Fala, no fim não adiantou nada porque não tem fé. Quando a pessoa não tem fé, precisa ver a fé de quem prega e de quem escuta. Principalmente de quem prega a palavra de Deus, para despertar essa fé no nosso coração. Então quem prega a palavra de Deus, ou ele tem fé, ou ele está jogando palavra ao vento. Senão não vai adiantar nada, você ouvir o dia inteiro falação no ouvido, não vai adiantar nada porque nem a pessoa crê. Como que vai acontecer alguma coisa se a pessoa não crê no que está pregando? Não pode acontecer. Então é isso, Jesus expulsa com oração, Jesus cura com oração. Mas é isso que eu estava completando, quando a palavra de Deus é feita com esse motivo de dizer não é para isso, é só para ouvir a palavra de Deus. Então quem ouve e crê é curado mesmo, né? De acordo com a fé de cada um. Não são todos que vão ser curados, é lógico, porque nem todos têm fé. Mas é o que está escrito aqui, que aquele que tem fé será curado. Então esse é o modelo de pregar a palavra de Deus para evangelizar. Jesus Cristo usou e ordenou aos que ele enviou, e ordenou, por onde andarem, falem isso. Agora eu não sei se está acontecendo que ninguém fala, ou se ninguém acredita e por isso não fala. Então, tem muita gente aí que prega, mas às vezes está condenando a outra religião, está discutindo quem está certo, quem está errado. Olha, quem prega a palavra de Deus não pode ficar pegado a isso não, ficar condenando o outro, porque ele está errado, aquele outro está errado, não. Vamos pregar o que está certo, que é a palavra de Deus. Agora, problema de quem não crê, problema de quem não prega, porque não foi enviado para ficar lá falando coisas sem nexo. A verdade é essa. Isso não é brincadeira. Então, só que para fazer essas coisas, para pregar essa palavra de Deus com autoridade, para atender esse povo que precisa, dá um pouco de trabalho. Isso é um fato mesmo. Dá o trabalho de ficar atendendo as pessoas. Mas Jesus Cristo, quando ele veio fazer, ele não descansava. Pregar a palavra de Deus e sair por aí, através da palavra, curando doentes, ressuscitando mortos, expulsando demônio. Porque tem pessoas que têm esses dons. E são dons abençoados, que tem na Sagrada Escritura. Pessoas que têm esse dom de fazer tudo isso. Agora dá um pouco de trabalho, mas é um trabalho que precisa ser feito. Mas isso aí, se for fazer isso, dá muito trabalho. E daí? Estamos aqui para trabalhar ou para ficar aí sentado fazendo nada? Então vai dar trabalho, mas é um trabalho que precisa ser feito. Então é disso que Jesus fala daqueles
doutores da lei, daqueles fariseus, que não acreditavam, eles queriam só o benefício deles mesmos. Então eles queriam o benefício deles mesmos, por isso ficava pregando aquilo que eles queriam falar para o povo. Quem quisesse acreditar, acreditasse, quem não, não. Só que tinha que cumprir as leis e as obrigações. Mas aí os coitados cansavam e iam buscar o seu socorro em qualquer coisa, menos da pregação da palavra, porque não estava vendo o futuro disso. Então, mas se a gente for olhar a Bíblia, a gente vai dizer que a palavra de Deus manda fazer isso. Então é perseverança, fé. Sem isso a gente não consegue. Então foi atendendo aquele povo doente que Jesus mostrou o seu verdadeiro gesto de caridade. Às vezes a gente pensa que caridade é ir ali, dar uma moeda para um, dar um prato de comida para outro. Bom, ótimo, tudo bem, tudo é caridade. Mas a maior caridade é quando tem alguém lá doente, com uma doença incurável, e chega aquele com a palavra de Deus e através da palavra e da pregação cura aquele doente. É importante a caridade quando aquele lá está atrapalhado, até meio louco, que chega alguém e prega a palavra de Deus para ele e ele recupera a vida. Aquele que está atormentado pelo inimigo, porque todas essas coisas ainda existem. Demônio existe, doenças existem. E o trabalho não pode parar, tem que continuar, e principalmente nessa linha que Jesus Cristo ensinou, porque esse é o modelo mais eficaz da pregação da palavra de Deus, para quem acredita. Agora, como muita gente não acredita, então fica aí levando tempo e fazendo nada, e é quando ninguém aguenta e desiste de tudo, porque não está vendo o resultado, vai embora. Mas isso não é isso que Jesus mandou fazer. Jesus mandou alguém pregar e alguém ouvir com fé e confiança. Então que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.